Então, queridos, como eu anunciei lá hoje, né? Eu vou falar dessa outra história. E o meu intuito, gente, bom, não vou falar agora, no final eu falo, senão eu já entrego. É essa questão que a gente ouve falar muito hoje a respeito de tocar no ungido do Senhor, né? Você não pode tocar no ungido do Senhor, ai daquele que tocar no ungido do Senhor e tal, e tal, tal. Todos aqui já ouviram falar isso, né? Não se pode tocar no ungido do Senhor, lógico. É ou não é verdade? Você já ouviu falar? Mas qual de vocês quer tentar me explicar isso aí? Pode falar, pelo menos do jeito que você já ouviu, do jeito que você aprendeu? Eu ouvi falar que tocar é levantar um falso testemunho da pessoa. Falar mal do pregador, da pessoa de Deus, levantar um testemunho contra ela. Certo. Fazer algum mal para ela, mas não batendo. Mais alguém? Mas alguém, o que seria, gente? Levantar contra o ungido do Senhor? Não fala todo mundo uma vez assim, não. Um de cada vez. As pessoas veem como poder? Não, o que eu quero saber é o que seria esse tal de levantar contra o ungido do Senhor. Então, mas tipo assim, eu penso que as pessoas veem como que aquela pessoa, tipo, ela tem um poder, e se alguém for tipo, questionar algo, ela pensa que aquilo ali lutando contra um ungido, né? Tipo, você não pode mostrar os defeitos, não pode mostrar os erros, não pode tipo, questionar algo, porque as pessoas já pensam que você já está levantando contra um ungido e ver aquela pessoa ungido, né? Um grande poder. Vocês já ouviram falar isso também, gente? Já ouviram falar? E o que vocês acham? Olha lá, ó. Salmo 105:15. Não toqueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Está aí, Salmo 105, verso 15. E aí, quem pode me explicar? Além dos dois aqui, vocês estão chegando também, fica canhado não, pode falar também. Todos vocês até agora que falaram, explicaram o que é o levantar contra o ungido do Senhor. Eu quero saber quem que é o ungido do Senhor. Quem que é ungido? Ué, quem é? É Jesus. Não, Ungido. no caso eu estou falando, olha lá o que o Senhor falou. Não toquei nos meus ungidos, está no plural. O ungido do Senhor é Jesus, tá certo? Ungido é capacitado de fazer Os anjos, quem? Ungidos são as pessoas que são capacitados para fazer a obra de Deus. Então, os discípulos, Os profetas, tipo o caso que levantava Isaías, os escolhidos, eles são profetas, ungidos, separados, não? Profeta. A gente ali, eu acho que dá como a gente, né? Se nós for o cara fazer uma coisa comigo, então assim, não toca o Senhor, no caso, no meu caso. Dá um negócio falso testemunho, eu acho que seria eu no caso, eu no eu acho que também a gente, né? levantar, Seria a fazer gente, testemunho. então? Nós? Pastor, profeta não é o que profetiza, o que revela os oráculos de Deus. Então os profetas são os pregadores. Não é isso? Então se levantar contra os profetas, aí, igual o irmão está falando, eu creio que é levantar um falso testemunho contra os profetas, contra os pregadores. Mas então os profetas seriam os ungidos. Oi? Os profetas Porque seriam os ungidos. ungido é capacidade para fazer a obra. Não é isso? Então, mas no texto é a Bíblia que separa, não tocar os meus ungidos, vírgula, e não contratar os meus profetas. Eu já está falando de duas categorias de pessoas. Verdade. E aí, gente? Vamos lá, Vamos Paulo. tocar nos Vamos lá, meus Luiz. capacitados. Me ajuda aí. Quem são os ungidos? Mas nós quem? Nós cristãos, servos de Deus, Que foram capacitados.
1 Samuel 24. E sucedeu que, voltando Saul de prosseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas, e chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna. Entrou Saul nela a cobri-los. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Também Davi se levantou e saiu da caverna, e viu Saul dizendo: rei, meu senhor. E olhando Saul, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão não te tocou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te a orla do manto não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida para martirar. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto, a uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: esta a tua voz, meu filho Davi. Essa a tua voz, meu filho Davi. Então Saul deu a voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedes bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto nas tuas mãos e não me mataste. Porque quem há aqui, encontrando o seu inimigo, o deixará ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Porquanto agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de seu pai. Por causa disso aqui, queridos, olha, essa promessa que ele fez foi a história de Mefibosete, que depois você todo conhece. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, e Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Mais uma chance. Quem é ungido do Senhor? Pastor, agora eu entendi um pouco aqui o seguinte, que toda autoridade é constituída por Deus. Então, o ungido do Senhor é autoridade na nossa vida. O que vocês acham? Que aí fala, né, que Saul era rei. Então Davi já mostra para Saul que ele é ungido. Davi mesmo está proclamando que Saul é ungido. Então naquela época ele era autoridade. Eu também acho que seria isso aí, irmão. As autoridades Escolhidos do Senhor? E quem são os escolhidos? Samuel foi ungido Davi.
primeiro ungiu Saul nessa Não, Davi foi ungido antes de Saul. Saul. Daí foi. Ah, não, verdade. Saul foi ungido antes. Já Saul foi ungido antes. Quando Deus rejeitou e falou assim com Samuel: vai lá na casa de Jessé, que eu já me provi de um novo rei. Verdade. E aí? Eles são escolhidos. Mas quem são os escolhidos? Quem são os escolhidos? Davi mesmo, ele tinha a chance de fazer algum mal para Saul, porque era uma autoridade na vida dele. Essa briga é milenar, tá? Predestinação versus livre-arbítrio. Essa briga é milenar. Entendeu? Vai achar que defende a predestinação. Então, por isso, depois, se quiser, uma outra hora eu posso explicar. Mas aqui, ó. Predestinados, chamados, eleitos e escolhidos são as mesmas pessoas. Portanto, tem um negócio errado. Eu fui pregar sábado passado numa cidadezinha do interior. Fui pregar lá. Aí era um congresso de dança, né? Você vem pregar? Eu falei: vou. Qual que é o tema? Cumprindo o seu chamado. Eu sei o que eles quiseram dizer com isso. Eu fui lá e preguei dentro do que eles queriam. Todo mundo que ouviu o Evangelho, querido, é chamado. Se você ouviu o Evangelho, e aí, querido, os chamados, para quem estudou aqui, nós temos chamado aqui de duas maneiras. De duas maneiras. Tem o chamado geral e o específico. Geral e o específico. Então, vamos entender isso aqui. O que é o chamado geral? Todo mundo. Quando Deus não leva um servo dele a levar a palavra para você, diz Paulo em Romanos capítulo 1 que até a natureza mostra que ele existe. O homem desculpável quando fala, porque a própria natureza mostra a existência de Deus. Então você é chamado. Quando você ouve o Evangelho, esse é o chamado geral. Agora o chamado específico são os mesmos, predestinados, eleitos e escolhidos. Então para com essa coisa. O que você faz na igreja? O meu chamado é dançar. O meu chamado é tocar. Isso me dá um arrepio de raiva. Entendeu? O meu chamado disso, o meu chamado. E aí é o que eu falo com você, gente. O povo escuta e ninguém vai lá. Quantas vezes você já cantou? Você já até mostrou: eu tenho um chamado. Jamais. Você tem? O que é seu chamado? Você tem um chamado. Você não tem chamado, você foi chamado. Todo mundo que ouviu o Evangelho foi chamado. Então vamos parar com isso? Vamos falar? Então, os escolhidos. Quem que é o escolhido? Então aqui, ó, só dar uma pincelada depois eu explico, que eu já dei essa aula aqui. Gente, existe os predestinados, sim. Está repleto de texto na Bíblia. Romanos capítulo 8, versos 28, 29 e 30, ele vai falar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí fala: os que chamou também justificou, os que justificou também não sei o que, o que não sei o que também glorificou. Chamado. Entendeu? Predestinado, está no mesmo. Toda vez que você lê o Novo Testamento, tiver escrito eleito, chamado, escolhido, predestinado, é a mesma pessoa. É o que foi também no livre-arbítrio, tá? Eu creio no livre-arbítrio também, porque também está na Bíblia. Também está na Bíblia. É assim, ó. Jesus falou em João 6,36: todo o que o Pai me dá é meu, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Todo o que o Pai me dá é meu, predestinado. E os outros, não, se vier a mim eu não lanço fora. Pronto. Eu estou em paz com esse negócio. Se você quiser vir, outra coisa.
ele predestinou para ser salvo. Ele não predestinou ninguém para ir para o inferno, igual alguns ensinam aí, não. Eu creio na predestinação para salvação, não para ir para o inferno, tá? Esse é outro problema. Agora, o que você tem com isso? Se eu, que sou Deus, eu predestinei alguns para salvação, e na boa da hora eu quero salvar também alguns depois. Eu sou Deus. Está entendendo? Então, só para tentar, viu, Luiz? Para a gente tentar entender. Então, quem são os ungidos do Senhor? São os chamados. Quem é chamado? Então, quem é? Aí ele está falando das autoridades. Deve estar lá em cima, meu filho. Tá aqui, vem cá. É meu caçula, gente. Gracinha, mesma coisa que ver o pai dele. Gracinha. Mesma coisa que ver o pai dele. Gracinha. Não tem culpa não, né, Isaac? Gracinha, mesma coisa que ver o pai dele. Gracinha. Não que vocês vão ter que me esperar na saída, hein? Vocês entenderam, gente? Agora aqui. Ungido do Senhor, de acordo com o que vocês falaram, são todas as pessoas que são autoridades sobre as nossas vidas. Beleza. Então vamos para Romanos 13. Vamos para Romanos 13. Toda alma esteja sujeito às autoridades. 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade que existe foi ordenada pelo próprio Deus. E quem resiste ao tal, resistindo ao próprio Deus. E quem resiste vai trazer sua mão. Não é isso que está lá? Não é? Romanos 13. É ou não é verdade? Vamos lá. Eu estou querendo fazer vocês raciocinarem hoje. Quem é que são esses ungidos que não podem levantar contra ele? Vamos lá. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Eu não gosto, isso aqui é revista corrigida. Eu gosto mais da revista atualizada, tá? Aqui onde está escrito potestade, na revista atualizada está falando autoridades superiores, tá? Porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus e é dadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e o que resiste trará sobre si mesmo a condenação. Olha aí, porque os magistrados não são para o terror das boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade ou autoridade, faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o seu bem. As autoridades são ministros de Deus para o seu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto é necessário que lhe esteja sujeito. Por essa razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo os dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Não existe autoridade que não vem de Deus. Se tem alguém que é autoridade sobre a sua vida, ele foi colocado ali por Deus. Foi Deus que colocou. E aí, querido, Deus pode usar até um erro de uma autoridade para moldar o caráter dele na sua vida. Ele pode usar o erro de uma autoridade para moldar o caráter dele na sua vida. Então você não pode, tá? Você não pode de maneira nenhuma. Esse foi o motivo, tá? O motivo da caminhada de 13 dias. Eles iam demorar 53 dias só. Que a caminhada é de 13 dias para entrar na terra prometida. E Moisés mandou eles espiarem a terra durante 40 dias. Ou seja, em 53 dias, menos de 2 meses eles teriam entrado. Por que Deus fez eles ficarem circulando durante 40 anos? Para levantar o que murmurou, para matar os que murmuraram contra a autoridade de Moisés. Vai ficar todo mundo no deserto, ninguém vai entrar na terra prometida. 600 mil homens de pé. 600 mil homens de pé. Aproveitar que você está no curso de teologia, né?
texto diz que foram 600 mil homens de pé. 600 mil. Homens, só entrou 2, Josué e Caleb. De 600 mil homens de pé, só Josué e Caleb que entraram. Esses aí é os que saíram do Egito. Os homens de pé. Ah, sim. É isso que eu estou falando. O que é homem de pé? Quando a Bíblia fala homem de pé, querido, contava os homens acima de 20 anos e abaixo de 70. Então nessa faixa de 50 anos aí, entre 20 e 70 anos de idade era contado homens de pé. Mulheres e crianças não eram contadas. Homens abaixo de 19 anos para baixo não eram contados. E homens de 71 anos para cima não eram contados. Por isso que se estima uma multidão de quase 3 milhões de pessoas que saiu do Egito. Toda vez que você ouvir falar homem de pé, já de 70 anos de idade. Então, querido, quase 3 milhões. Desses 600 mil morreram. Ou seja, só escapou 2. Então foi 599.998 morreram no deserto. Por quê? Porque levantou. A própria Miriam, a irmã dele, também levantou contra ele e falou assim: chumbo na sua asa também. Ele não aceita. Ah, mas a Dilma, o Lula é ladrão e coisa. Então eu não estou devendo, eu não sou petista não, viu? Eu também ajudei a tirar o PT de lá. Mas se é autoridade, entendeu? É isso que eu quero entender. Você pode ou não pode falar mal da autoridade? Olha que quando Paulo escreveu os Romanos, ali que nós vemos Romanos 13, gente, quem era o imperador foi o mais carrasco que já teve, Nero. Esse homem era, gente, não fala que ele era endemoniado não, que Nero nunca foi endemoniado, na minha humilde opinião. Demônio tinha medo de subir nele e ficar endemoniado, entendeu? O cara mandou matar a mãe, o irmão, pôs fogo em Roma e pôs culpa nos cristãos. Você não sabe as atrocidades que esse cara fez, entendeu? E é o número de Nero. Nada a ver com o que você está pensando. 666 é o número do Nero. Quando Jesus fala assim, todas as características dele, quem lê entenda, é número de um homem. Que homem é esse? Nero César. A besta é um sistema que funciona no mundo, que tem todas as atitudes que Nero teve. Não é uma pessoa, a besta não é uma pessoa, entendeu? É um sistema, é número de um homem. Então ele foi terrível. Em meio ao reinado de Nero, ele está assim: não tem que seguir esse cara não. Esse cara é endemoniado. Paulo fala assim com os romanos, quem estava no olho do furacão, gente, ele está falando para os crentes de não, gente, o cara é autoridade. Quem está como autoridade foi Deus que colocou. Então não resiste não. Se vocês resistirem à autoridade, vocês estão resistindo ao próprio Deus. E quem resiste vai trazer condenação para si mesmo. Faz isso não. Então é o seguinte, o cara não é autoridade. Vocês têm que fazer assim: quem vocês devem tributo, paga o tributo. Quem vocês devem obediência, paga a obediência. Quem vocês devem honra, paga a honra. Não interessa se o cara é endemoniado ou se não é. Se é autoridade, foi Deus que colocou. Dá César o que é de César, tem a ver, né? Tem. Dá César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus quer o que, Senhor? O César quer o que, Senhor? No caso? Tentando experimentar Jesus. Gente, aonde que Jesus estava, vinha uma multidão. E os soldados romanos, querido, os soldados romanos iam. Porque aonde aglomerava a multidão, eles falavam assim: pode começar uma rebelião aqui, ó. Então eles ficavam lá de prontidão. Se a rebelião começasse, já passava a espada em todo mundo e matava. Quando, gente, os religiosos viam, toda vez eles faziam isso, não foi uma vez só não. Toda vez que eles viam que Jesus estava ali, que tinha uma multidão que juntava soldado romano, eles tentavam, por isso que faz, tentando experimentar Jesus. Aí eles vão e perguntam assim: mestre, o que você nos diz? É lícito ou não pagar tributo a César? Ô gente, olha a sabedoria. Se Jesus fala assim: não, tem que pagar tributo a César sim, o povo de Israel ia linchar ele, porque eles estavam querendo se ver livre de Roma. Esse cara está falando que é nosso rei, que é o Messias. O Messias veio para libertar, ele está concordando com o jugo de Roma em cima da gente. Vão linchar esse cara, que é mais um. Apareceram vários cristos, viu? Não foi só ele não. Apareceram vários dizendo que era o Messias. Ele foi só mais um impostor, vão matar esse cara. E se ele fala: não,
Vocês não têm que pagar imposto para César não, e estava no sal, que o soldado romano prendia ele naquela hora que estava falando contra a autoridade de Roma. Entendeu? Ele falou, agora nós pegamos ele, agora não tem como ele sair dessa não. Ele falou, é bom, vou trazer uma moeda aqui. Eles trouxeram a moeda e falou, de quem é essa F na moeda? De César. Então vocês fazem o seguinte, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, se vocês acharem que vocês têm que dar a César, vocês dão a César. Se achar que não tem, não dá. Se vocês acharem que tem que dar a Deus, dá a Deus. Se vocês acharem que não tem, em outras palavras, a decisão é sua. Aí os religiosos falaram assim, não tem jeito com esse homem não, enfiou a cauda entre as pernas e saiu. Foi só essa vez, eles fizeram isso várias vezes. Entendeu? Então, diante disso que a gente expôs, irmão, quem são os ungidos que não se pode levantar contra eles? A pergunta que não quer calar. Nossos líderes. Nossos líderes. São os líderes. Vamos levantar contra eles, segundo Samuel, Davi não quis ferir ele com a espada. Mas aí, uma coisa que igual se for autoridade, e se a gente não pode se levantar, no caso seria toda a autoridade, por exemplo, né? Aí vamos supor, a gente pega um caso da presidência do Brasil. Há 4 anos atrás eles se levantaram contra a presidente, fizeram impeachment e tiraram ela. E se ela foi colocada por Deus, por que tiraram? Se eu, assim, particularmente, essa é uma coisa que eu estou pensando aqui agora. Se for autoridade, como que a gente vai explicar isso? O meu Deus, ele estabelece reis ou não? Tirou porque Deus quis que ela fosse tirada. Ele muda a opinião, Tudo que a atitude, como é que é? Deus muda eu esqueci. Deus muda a opinião dele de acordo com a sua atitude. Então vamos lá, vamos mais um texto aqui. 2 Samuel 23. Vamos lá. Essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levado em altura, o ungido de Deus, do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra está na minha boca. Disse Deus de Israel, a rocha. Espera aí. Haverá um justo que domine sobre os homens, e domine. Será como a luz da manhã. Ainda que. Só um segundo. Só um segundo. Daqui para diante, que eu quero que você preste atenção. Já estava nos últimos dias de Davi, e contando aqui, parece que foi o Samuel que escreveu, né? Primeiro e segundo Samuel, parece que foi Samuel. Se ele não escreveu todo, alguém continuou para ele. Mas estamos contando a história de Davi. Aqui, ó, você vai achar essa história lá em Reis. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. E disse: guarda-me o Senhor de que façam tal. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 poderosos. Também, então vamos entender isso aqui. Davi estava numa batalha, Israel contra os filisteus. E aí, queridos, o que aconteceu? Davi, como diz o texto, estava num lugar forte, e os filisteus estavam lá em Belém. Não dava para passar. Davi pensou alto. Sabe quando você pensa alto? Fala assim, ai, quem me dera beber daquela água do poço de Jacó.
Entendeu? Eu queria beber daquela água do poço de Jacó. Quando aqueles 3 homens escutaram, gente, eles 3 sozinhos, não estava tendo batalha não, ele é dos filisteus, com a espada, e mata gente para cá, mata gente para lá, eles atravessaram, buscaram água e voltaram de novo, só os 3, matando tudo quanto é filisteu, e chega lá tudo machucado, tudo ferido, e deram a água para Davi. Aqui, Davi, você falou que estava com desejo de beber da água lá do poço de Jacó, a água está aqui. Gente, Davi não tinha falado que estava com desejo? O que é que Davi fez? Ele falou assim: eu não posso beber o sacrifício, esses homens derramaram sangue por mim, eu não posso fazer isso não, e derramou água no chão. Ei, gente, se é hoje, hein? Você arriscou? Não sei disso não, ô pastor Tião. A equipe de louvor ensaiou. Aí você chega lá hoje da sua igreja e fala assim: hoje não vai ter louvor, eu vou cantar os hinos da harpa hoje. Ô gente, mas é que sacanagem. Nós ensaiamos. A gente vê que a gente saiu do serviço cansado, veio pra cá, ensaiou. Agora é só que não vai ter louvor hoje. Não precisa de riscar a vida não, irmão. Um trem bobo desse. Entendeu? É lógico que você não vai fazer isso, porque não tem sentido você falar assim: gente, eu sou o pastor aqui, eu quero que a gente faça um louvor hoje, vamos tirar as músicas de palma, vamos tirar a bateria, vamos fazer só aquelas músicas de adoração a Deus. Ah, se você bestal, o baterista manda te matar. Os homens arriscaram a vida dele no meio do arraial do inimigo, gente, do exército inimigo todo. Atravessou o exército inteiro e voltou. E conseguiu voltar vivo. Vim trazer a água que o senhor queria beber. Falou aqui, ó. Não reconhece nada que a gente faz. A gente não tem valor nesse pastor. Tem? Você já falou um trem assim? Você já pensou um trem assim? Tudo que a gente faz, a gente não vê valor, não tem valor para isso. Tá vendo? E aí, irmão? Voltando ao nosso contexto, quem é que é o ungido do Senhor? Jesus. Volto a dizer, o texto está lá no plural. Os Senhor. Você falou aí, Está falando dos ungidos e os prológicos, que inclusive deixa eu ensinar para vocês aqui, irmão. Alguém sabe me dizer o que significa a palavra? O que significam essas duas palavras? Messias, eu acho que é enviado. Curso de teologia. Enviado. Enviado. Mais alguém? Alguém sabe? O que quer dizer? Aqui, ó. Está no... E aqui está no grego. As duas palavras têm o mesmo significado. Mais uma dica. Ungido. Hamashia. Ungido. Ungido. Gente, como é que vocês falam as coisas? Toda hora você fala Jesus Cristo, e você não sabe o que é? Jesus ungido. O Messias o que é? Ungido. Ungido de Deus. Ungido que é capacitado, né, pastor? Também. Entendeu, gente? Como é que você fala um trem toda? O que é Cristo? Eu não sei se for um palavrão. Tem 2000 anos que você está falando. Aquela luz que você deu para nós de Ô, meu Deus. a minha terra. Vamos dar ela de novo. Nossa, não vejo não, eu estou esquecendo muita Dá vergonha, não dá? Jesus Cristo. Se um incrédulo te pega um ateu e fala: você está falando Jesus Cristo, o que quer dizer Cristo? O que você fala, meu Deus do céu? Já pagou o ingresso de hoje, não já? Não é só essa aí? Mas vamos continuar. O ingresso já foi pago. A pergunta que não quer calar, gente, pelo amor de Deus, quem é ungido do Senhor? Eu falei tudo Será que não isso. os Os anjos. profetas? Mas alguém alguém levanta contra os anjos e faz mal. Ungido não é capacitado para fazer a obra?
Um policial, ele é autoridade, sim ou não? Vamos pensar aqui, ó, tem algum caminhoneiro aqui, categoria D, categoria E na carteira? O cavalinho mecânico, que nome é aquele carretão, 30 toneladas. Aí você pensa num crioulo com 2 metros de altura dirigindo aquela carreta, entendeu? Dirigindo aquele caminhão. Aí ela passa no meio da estrada, tá uma policial assim, com 1,60 m, franzininha, magrelinha, é só a pinta, você faz pipi. Ô, gente, se ele passar com aquela carreta em cima daquela mulher, ele tem a DNA dela. É ou não é verdade? Se ele deseja, aquele negão doido, ele vai fazer só, desmaia a mulher e vai embora. Por que ele parou? E fala com ele assim: seu documento é documento do veículo, por favor. Ele vai lá, senhora, nossa, tudo ok? Bom dia para a senhora, tudo bem, vai embora. Irmão, ele está temendo a farda que ela está vestindo, não é a mulher, não. Muitas vezes pessoas representam uma autoridade. Não quer dizer que é ungido. Que um policial, entendeu? Ungido não é alguém que é capacitado para fazer a obra. E se o policial está lá, ele é autoridade. Mas o cara é macumbeiro, ungido para fazer o quê? Não é ungido para fazer nada, não. Estava capacitado para Não. o carro. Unção é uma coisa, talento é outra, dom é outra. Ele é autoridade porque ele está representando a autoridade superior a ele. Então ele é autoridade. Você tem que se submeter a ele como autoridade. Se você não submeter, a multa vai chegar na sua casa ou até a cadeia. Vai baixar para você, que ele é autoridade. Gente, mas eu sou servo de Deus. O cara é macumbeiro, não é? O cara é traficante. Ele é policial, mas ele faz parte do grupo de extermínio. De vez em quando parece um morto e eu sei que é ele que matou, porque ele é meu vizinho. Ele foi ungido para fazer o que na obra de Deus, gente? O Temer foi ungido para fazer o quê? Ungido não é capacitado para realizar a obra de Deus? Então vamos lá, vou te perguntar a vocês um negócio que eu não perguntei hoje ainda, para ver se clareia a mente de vocês. Quem é que é o ungido do Senhor? É os verdadeiros pastores. São os verdadeiros Verdadeiros pastores. pessoas de Deus. Hein? As pessoas. É uma perguntinha que eu não fiz ainda hoje. Então, mais uma vez, eu vou vocês a mesma coisa. Três mão dele. Eu não vou colocar os outros textos não. E as 3 vezes Davi poupou. Uma vez ele podia ter encravado ele com a própria lança dele. Ele pegou a lança e a bila de água, né, que estava dormindo, ele foi lá, de mansinho, pegou e trouxe. Foi, podia ter te encravado o peito no chão com a sua própria lança. Mas eu não vou levantar contra o ungido do Senhor, não. Eu dei essa volta toda para vocês aprenderem uma coisa. Salmo 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os, cantai em salmo, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna, dizendo:
a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e não maltratareis. Quebrou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, a José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e foi posto em ferro, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou, mandou o rei e fez soltar, e governador dos povos, e o soltou. Fez o Senhor na sua casa, e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto, e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã, e aumentou o seu povo em grande maneira, e fez mais povo. Da herança que Deus deu para os descendentes de Abraão. Tá, mas a história está falando basicamente de quem? De qual parte? O Saulo, ele está resumindo uma parte da história de Israel. Que parte seria essa? Patriarca? Não. Vocês concordam comigo? O que Davi está falando ali? Ô, gente, é o seguinte: Deus fez a promessa para Abraão, depois para Isaac, depois para Jacó. Aí eles foram levados para o Egito. Era um povo pequeno. Depois eles cresceram lá dentro. O próprio José foi feito escravo corrente, cresceu lá dentro. E subjugou o povo de Israel. Subjugou o povo de Israel. E quando o povo de Israel foi subjugado, ele falou assim: não é isso que eu quero para eles. A terra deles é a terra de Canaã. Não está contando a história de Israel lá no Egito? Sim. Aí o meu Senhor falou: não toqueis nos meus ungidos, nem nos profetas. Que reis? O povo de Israel, quando eles estavam em outra terra, entendeu? Ele falou assim: todos os reis que levantaram contra Israel, eu vou tratar com eles. É o povo de Israel no hoje. Israel, a promessa de Deus no povo de Israel. E como é que é, senhor? Um dia, eu dei sobre Efraim, eu lembro? Ele só me explicou que hoje não tem mais. Não tem, gente. Que era aquela época, o povo eleito era o povo de Israel. Deixa eu te falar, não é nem com outras coisas. Deus falou isso com Faraó, quando o povo de Israel estava escravizado no Egito. Falou: Faraó, vamos falar o português de hoje. Faraó, coitado de você se você tocar nesse povo, eles são meus ungidos. Como ele mandou as pragas, acabou com eles, fez tudo. Foi ou não foi? Hoje não tem. Você sabe o que é ungido do Senhor hoje, irmão? É pastor pegando um texto fora do contexto. É isso que eu estou falando com você. Eles usam o Salmo 5, verso 15 e fala que eles são intocáveis. Você não pode tocar nos pastores. Ai, ó que irmão. E Silas Malafaia prega isso. E como é que fala? A Bíblia Santana prega isso. E como é que fala? O Marco Feliciano prega isso. Entendeu? A Genor Duque prega isso. Até o Paulo Júnior, que é um dos melhorzinhos que tem, mas também de vez em quando ainda solta alguma besteira ainda, entendeu? É um dos melhorzinhos que está tendo, ainda solta uma besteirazinha, entendeu? Aí eles falam: você não pode tocar no ungido do Senhor. Por quê, querido? Eles querem fazer o que querem com as ovelhas. Olha por que vocês se submetem a tudo que está ensinando por aí, entendeu? Gente, olha aqui, vocês sabem disso, a grande maioria sabe. Se obriga a cobrar o dízimo na sua igreja, se é obrigado, se você vai seguir a Bíblia, você tem que fazer com o dízimo o que a Bíblia manda fazer com ele. Primeira coisa é o templo. Segunda coisa, a família do sacerdote. Aliás, a família do sacerdote primeiro, depois o templo. E depois são todos os necessitados da comunidade. O dinheiro entra. Se você questionar e falar assim: ó, o
dízimo não era para cuidar das necessidades das nações. Você não pode tocar no ungido do Senhor, não. Não é? Você já viu alguém citar esse texto, gente, quando algum pastor está certo? Quando algum pastor é elogiado? Pastor Sebastião está aqui, então o que você fez foi uma obra maravilhosa. Não, porque você está elogiando ele. Só usa isso, querido, quando eles estão errados. Para pensar. Eles querem fazer e ficar blindado. Eles têm imunidade diplomática, entendeu como é que é o negócio? Não pode mexer não, porque eles são ungidos do Senhor. Aí a sua pergunta foi ótima, Luiz. Não tem, a não ser no Salmo 105, verso 15, falando do povo de Israel que estava lá no Egito. Você não vai encontrar de Gênesis a Apocalipse em lugar nenhum Deus falando que os pastores, que a liderança é ungida e que não pode tocar neles. Você não vai encontrar. Viu? Pastor, mas ali no texto fala o seguinte: não toquei nos meus ungidos e nem Está no meio deles? Ou não tinha? tinha. Ah, então beleza. Aí acabou nesse ali. Acabou Isso aí, Israel. aí, você não me usa, é o que eu estou falando, gente. A desgraça das igrejas hoje é texto fora de contexto, gente. Ninguém estuda. Entendeu? Eles querem ficar blindados. O pastor faz, ele é que manda na igreja, a igreja é dele. Ele toma atitude do jeito que quer, faz do jeito que quer. E se você falar alguma coisa, ele vai lá em cima do altar e prega que tem gente levantando contra o ungido do Senhor. Manda recado lá de cima do altar. Você ia falar alguma coisa, Luiz? Depois ele fez ele pagar, né? Tirou o som dele, Davi. Então não continuou ungindo os outros reis. Salomão também não ungiu, não. Tá, deixa eu falar com você. Ele parou ali. Deixa eu falar com você. O fato da Bíblia não relatar não quer dizer que não foi ungido. Tanto é que não parou ali, que quando Elias, ele lá no capítulo 19, ele entrou em depressão. Eu não quero mais ser profeta, não sei o que, entrou dentro da caverna, e todo mundo já conhece. Quando Deus fala com ele, vem para fora, ele saiu para fora da caverna, o que está acontecendo? Ele falou, eu não quero mais, porque eu fiz, eu aconteci, eu fiquei sozinho, entendeu? E meus pais morreram, eu não sou melhor que meu pai. Deus respeitou. Foi, então você quer? Você quer? Então faz o seguinte, Pedro se ungia Jeú como rei. Ele foi lá e fez, quando Jeú estava ungido como rei, entendeu? E o Eliseu já tinha se tornado profeta, Deus tirou Elias. Foram ungidos sim. O fato da Bíblia não relatar, querido, preste atenção. Tanto é que Joel, capítulo 2, do verso 28 em diante, vai estar escrito assim: acontecerá que naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deixa eu explicar outra pergunta boa, viu? Três classes de pessoas eram ungidas: rei, profeta e sacerdote. Ok? Rei, profeta e sacerdote. Agora, os reis e os sacerdotes eram ungidos mesmo. Eram ungidos literalmente, derramava-se azeite neles. Eram ungidos. O profeta não, a unção era de Deus. Vinha a palavra de Deus na boca do cara e ele falava. Mas só esses três. É aí que deu problema para o Joel, quando ele falou assim: vai acontecer um dia que eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Ele falou: esse cara está doido, que é só rei, profeta e sacerdote. Aí está o problema de Saul, que vocês estão tocando nele hoje. Nós estamos entrando um pouquinho na história de igreja, na história de Israel, tudo hoje aqui misturado. Gente, você vai ver na história, às vezes a pessoa era rei e sacerdote, ou às vezes ele era rei e profeta, ou às vezes ele era profeta e sacerdote, profeta e rei. Os três ele não podia ser. O único que podia ter as três unções era Jesus. O único, era o Messias, na verdade. O Messias vai ter. E Saul, ele foi ungido rei, sim ou não? Vocês lembram que uma vez o Espírito veio sobre ele, ele começou a profetizar e profeta. E aí toda vez que eles, os profetas, é para sair ou não é para sair, qual estratégia que nós vamos usar? Aí ele mandou um recado para Samuel. Tá igual os crentes de hoje, não aguenta esperar não. Entendeu? Eles pedem a Deus e quer para ontem. Ele pediu. Aí Samuel falou assim: espera um tiquinho. Só que Samuel demorou 7 dias. O que Saul fez? Ele falou assim: ó, gente, quer saber de uma coisa? Samuel está demorando, eu mesmo vou sacrificar o animal aqui, vou perguntar a Deus. Gente, quando ele sacrificou, ele
pegou a terceira unção por si só, a unção de sacerdote. Ele acabou de sacrificar, chega o Saul. O que você fez? Ele falou, fiquei da sua olha, rasguei o seu reino de ti hoje. 1 Samuel 23. O Senhor tem mais prazer em que obedeça do que em sacrifique. Obedecer é melhor do que sacrificar, é melhor do que gordura de carneiro. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. 1 Samuel 23, verso 15 em diante. A ordem foi, espera até eu chegar. O Senhor tem mais prazer que obedeça do que sacrifique. Entendeu? Você está achando que Ele está muito satisfeito com a obra que você está fazendo na igreja? Ele tem mais prazer que você obedeça. Está assim de gente que larga a família julgada para ficar 24 horas por dia. Qual que é a ordem? A sua família está na frente da igreja, então obedeça. É melhor do que você ficar sacrificando. Eles falam hoje também que o pessoal vai jejuar no caso, né? Aí o passou mal alguma coisa, não pode quebrar o jejum porque tem que obedecer o que prometeu. Ou a campanha. Isso é tudo falácia. Eu ainda tenho mais coisa para falar, gente. Vocês entenderam? Entenderam? Vamos parar com bobagem? Com o negócio de não levantar contra o ungido do Senhor? Vamos? Não existe isso mais não, viu? Deixa eu falar com vocês uma coisa. Hoje, gente, Deus deu unção, é isso que eu estou falando. Não tem mais apóstolo, o apóstolo acabou. Mas Ele deu uns para pastores, profetas, evangelistas e mestres. Apóstolo não tem mais. Isso é unção, é capacidade para realizar a obra. Não é título de igreja não. O que está assim de gente com título de pastor e não é pastor. Deus não tem título mais não, Ele não tem isso hoje mais não. Entendeu? Quando eu fui consagrado, já tinha muito tempo que eu estava pastoreando. Eu falei, Senhor, vocês vão me dar o título do cara de homem, que eu sei da minha unção. A minha unção vem de Deus. Entendeu? Como tem gente que não é ungido e é pastor. Você foi ungido é pastor, mas você é para mim um dos melhores evangelistas que tem. Está lá dentro das unções lá que Ele deu. É um dos melhores evangelistas que eu conheço, esse cara aqui, ó. Ungir ele é pastor. Ungir não, te deram o título. Entendeu? Como é que é? O menino é doido lá, estou falando com você. O bicho é atrapalhado mesmo. Daqui a pouco é com o bezerro. Se o bezerro entrar, vai ser faca atolada ali, ó. Deixa o bezerro entrar, não. Senão a vaca vai pro brejo, não vai? Se ele entrar lá, a vaca vai pro brejo. Então, gente, você entendeu? Não tem essa história mais. Gente, ele é pastor, cheio de não me toque. Hoje eles andam com segurança, vai pegar no púlpito blindado. Gente. Jesus deve pôr a mão no queixo, se lá em cima e falar assim, ô meu Deus, o que esse povo está arrumando aí lá? Entendeu? Vou dar um intervalozinho para vocês, a gente continua daqui.